Shalom, começa aqui mais um programa IECG para você, sempre com uma palavra de bênção, de edificação, uma palavra de fé e de esperança, também uma oração por você no final do programa, ministrando cura e libertação sobre a sua vida e abençoando a nossa cidade, a nossa nação e as nações da terra. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, que a lâmpada do corpo são os olhos, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Atente para isso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Isso é muito importante você atentar. Sabe por quê? Todas as coisas começam no prisma do olhar. Conforme o prisma que você olhar as coisas, assim será. Se você olhar numa perspectiva positiva, se torna positivo. Se você olhar na perspectiva negativa, se torna negativo. Duas pessoas podem olhar a mesma coisa e terem visões distintas a respeito disso, daquilo que viram. A Bíblia fala a respeito dos espias. 10 espias foram enviados para... 12 espias, na verdade. 12 espias foram enviados para olhar a terra, observar a terra e trazer resposta a Moisés, que era o líder. 10 espias, eles viram numa perspectiva. E 2 dos espias viram numa outra perspectiva. 10 viram na perspectiva da impossibilidade, porque ali na terra haviam gigantes. E a Bíblia diz que eles se viam como gafanhotos e eles diziam mais, também eles nos veem como gafanhotos. Observe isso. Como isso é interessante, que é um princípio espiritual. Conforme as coisas que você vê, olha e observa e o prisma que você enxerga, você desperta em você um sentimento de conquista ou um sentimento de derrota. 10 espias difamaram a terra, mas 2, dentre eles Josué e Caleb, viram numa outra perspectiva. Eles diziam, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, enquanto os outros diziam, é terra que devora os seus moradores. Mas Josué e Caleb, eles diziam, não, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. E eles disseram mais, a proteção deles se foi, como pão os devoraremos. Atente para isso. Eles viam numa perspectiva e a confissão deles era na mesma perspectiva que eles viam. Eles diziam, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. A proteção desse povo foi, eles não têm mais proteção, como pão os devoraremos. Se você mudar o seu foco, o seu visual, a sua forma de ver, nós estamos começando o ano. Você pode entrar em 2018 numa nova perspectiva. Talvez você diga assim, não, todos os anos são iguais, 2015, 2016, 2017, sempre eu tenho ouvido falar de mudança, mas nada muda. Mas sabe por que não muda? Não muda porque você sempre vê na perspectiva negativa. Nós temos ensinado a igreja, despertado a igreja, e nós temos visto centenas e milhares de pessoas sendo transformadas sim, por causa da proclamação da palavra. A palavra que temos proclamado e liberado do altar tem dado forma. Eu pergunto, o que você está ouvindo, mesmo dentro de um sistema religioso? Sabe por quê? Porque o sistema religioso se tornou um véu para você. A Bíblia fala a respeito de Abraão. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu da sua terra, mas só que ele levou consigo um sobrinho chamado Ló. Sabe o que significa Ló? Ló significa véu. O que é o véu? É aquilo que é colocado sobre os olhos. O véu diante dos olhos de uma pessoa impede que ela veja com clareza. Então uma pessoa pode se tornar um véu na sua vida, impedindo você de enxergar além daquilo que você está enxergando, vendo. Eu tenho um menino na igreja que chegou para caminhar conosco há alguns anos. Ele veio de uma cidade do interior e as pessoas diziam, como você vai deixar um lugar garantido, onde as coisas estão garantidas para você, para uma aventura na cidade grande? E esse jovem veio conversar comigo a respeito disso. O desejo dele era se mudar para Campo Grande. Ele veio pedir um conselho, porque as pessoas diziam, não saia da sua comunidade, não saia do lugar onde você está. Como você vai se arriscar tanto? Eu disse a ele, a vida depois do rio, a vida depois daquilo que vocês têm enxergado, além daquilo que vocês têm visto. E essa semana eu estava conversando com ele, e isso tem cerca de 2 anos, ele falou, apóstolo, como a minha vida mudou. Quando eu cheguei em Campo Grande, o meu nome estava processado do Serasa e eu não tinha como me libertar daquilo. Pois hoje eu me casei, constituí uma família, as minhas contas eu paguei e eu estou vivendo novidade de vida. Então algumas pessoas
elas não conseguem enxergar além daquilo que estão vivendo, porque outras pessoas colocaram nela, estão diante dela como um véu. Mas também o sistema religioso em que você está pode ter se tornado um véu, mesmo o sistema religioso evangélico, protestante. Pessoas, você recebeu conceitos, ideias e você está fechado nisso, como que num quadrado. Eu quero desafiar você a se permitir enxergar um pouco mais e além daquilo que você tem enxergado. O próprio Deus fala a respeito disso. Vocês sabem que os pensamentos que eu tenho para vocês são mais altos do que os vossos próprios pensamentos. Os planos que eu tenho para vocês são planos de paz, não de mal. Então, na perspectiva do seu olhar, vai ser a sua jornada, a sua caminhada, tanto para a vitória quanto para a derrota, quanto para o êxito ou para a frustração. Eu quero desafiar você a, em 2018, ver as coisas numa nova perspectiva. Você pode sair dessa situação em que você está vivendo. Você pode deixar essa dimensão, tanto espiritual, uma vida morna, de um comprometimento com Deus superficial, para um comprometimento profundo, assumindo liderança, assumindo governo, assumindo autoridade, se comprometendo completamente com a vida para o estabelecimento do reino. Também na questão da sua família. Você pode constituir uma família numa nova perspectiva. O seu casamento, você não precisa viver simplesmente suportando viver num matrimônio. Você pode desfrutar de uma vida plena. Eu tenho vivido isso. Completei agora 32 anos de casado. E Deus tem feito algo extraordinário, maravilhoso. Hoje, depois de 32 anos, eu vivo o que Jesus fez no primeiro casamento, onde ele foi em Caná da Galileia, transformou água em vinho. Hoje eu vivo e desfruto de um vinho de qualidade superior do que o início. O início foi maravilhoso, mas depois tivemos guerra. Mas hoje eu vejo a mão de Deus. Então, você pode caminhar nessa perspectiva. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A sua vida vai caminhar na perspectiva do teu olhar. Deus que abençoe vocês. Pense a respeito disso. Continue conosco na nossa programação e seja edificado e abençoado. Deus que te abençoe. Graça e paz. Seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. É uma alegria ter você sempre conosco e o nosso desejo é que possamos sempre abençoar a sua vida e a sua casa. Aqui na IECG, cada mês nós focamos em um tema. O nosso apóstolo ministra palavras rema para a vida das pessoas. E hoje você vai acompanhar um pouquinho daquilo que tocou as pessoas neste ano de 2017. Continue conosco, siga toda a nossa programação, seja abençoado também pelas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Começa agora o IECG para você, informativo. Dezembro, um mês de milagres. Creia, ainda há tempo para você ver um milagre acontecendo na sua vida. Apresente a Deus as causas impossíveis. Suas maravilhas, vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. O mês que mais impactou minha vida foi o mês de maio. Deus abençoou o trabalho das suas mãos. Foi um mês extraordinário, mas um ano todo também, onde as vendas aconteceram de maneira sobrenatural. Um ano em que as pessoas falavam de dificuldade, de crise financeira. Eu não presenciei isso. Deus realmente abençoou o trabalho das minhas mãos. Eu cheguei na IECG com a vida financeira muito destruída, né?
Eu tinha um bom salário, mas eu tinha muitas dívidas, eu não tinha casa própria e a minha situação era bem grave e aos olhos dos homens era uma situação que não tinha mais jeito, eu era muito endividada. E no mês de novembro nós tivemos um seminário sobre libertação na vida financeira. Eu participei do seminário, entendi, né, o que era a situação de dizimar, ofertar e primiciar e comecei a fazer isso de coração, né, grata a Deus por tudo que Ele já tinha feito na minha vida. E eu aceitei um desafio que foi proposto, eu depositei um valor no altar e agradeci a Deus. Em menos de 6 meses, Deus ele recuperou minha vida financeira. Eu peguei um valor em dinheiro inacreditável, quitei todas as minhas dívidas, eu comprei um terreno, Deus abriu as portas, eu comprei uma casa, Ele abriu mais portas, eu comprei um carro e eu tinha uma moto bem velhinha já. Deus abriu outras portas e eu troquei a minha moto numa moto zero. E o meu salário continuava o mesmo. Hoje nada falta na minha casa, eu consigo pagar todas as minhas dívidas, consigo honrar todos os meus compromissos na igreja e não passo mais vontade em nada. E Deus tem suprido todas as coisas. Eu estou há 1 ano e meio na ECG. Antes disso, a minha vida foi devastada por decisões erradas que eu tomei. Foi 1 ano vindo sozinha. 1 ano. E aí eu decidi me batizar, né? Desci as águas, glória a Deus. E o meu esposo não veio. Meu esposo, ele não me acompanhou nesse 1 ano. Mas eu fiquei em oração e crendo que o Senhor ia agir no coração dele. Aí aconteceu que a minha filha, no início de 2017, resolveu se batizar. E eu falei para ele, leva a Aline na aula de pré-batismo, porque eu vou depois, eu não vou poder ir agora. E aí quando eu cheguei na aula, ele estava com a ficha do batismo na mão. Eu falei, mais uma ficha, né? Por quê? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu decidi me batizar. Aí eu, chorei de felicidade. Eu falei, e a partir desse momento, a nossa vida tomou outro rumo, tanto a nossa vida financeira como o nosso relacionamento, que antes de eu vir, nós quase nos separamos. E a partir disso, minha vida mudou muito, eu colocando em prática tudo que a minha líder me ensinava, a minha pastora, as ministrações vindas do altar, né? Tomava posse e fui guerreira. E agora eu tenho aqui um guerreiro do meu lado. E nessa mesma noite de entrada dela na Santa Casa, com um diagnóstico de pneumonia viral, ela já foi internada. Porém, nesta madrugada, no primeiro dia que nós estávamos lá, ela já teve uma parada cardíaca, uma parada de respiração, teve complicações para respirar e já foi para o oxigênio. E a pastora Neuza Bueno veio e encostou em mim e falou, por que você chora, filha? E ela não sabia ainda que se tratava da minha filha, né? E aí eu contei para ela a situação, ela me abraçou e chorou comigo ali durante o culto. E aí, quando terminou o culto, ela falou, eu preciso ir lá. E ela subiu as escadas orando, né, e ungindo, e entrou no elevador e ungiu, e ninguém parou ela, né, e não era horário de visita. E ela entrou no quarto, o Paulo assustou, falou, nossa, pastora, a senhora aqui? Ela falou, eu vim aqui, eu quero orar e eu quero pedir a revelação do Espírito Santo para que venha se concretizar o que está acontecendo. Qual que é a causa, o que vem, o que precisa ser feito. E ela nos ungiu a Maria Laura e orou e chorou conosco lá. Eu comecei a orar e falar, Deus, eu creio que o Senhor pode resolver. Eu creio que não há outro que pode resolver. Porque nós já estávamos desenganados de tudo. E nesse tempo a Maria Laura já tinha feito muitos exames, muitos raios-x. Ela já tinha passado por muitas coisas e ela estava muito debilitada. Ela já não comia, ela não tomava banho, ela não podia sair do aparelho, ela não podia sair do oxigênio. Então aquilo doía demais na gente. E naquela manhã, no 10º dia de internação, foi pedido um exame para ela, porque ela estava com o abdômen muito inchado, ela estava com o abdômen assim, muito fora do normal. E ela fez um exame, e nesse exame que foi fazer do abdômen, eles acabaram fazendo por completo. E se constatou que ela já estava com um derrame pleural, que é uma infecção no pulmão
onde já está líquido, né, gelatinoso o pulmão, e eram 250 ml de infecção. E aí, nessa correria de médicos, de pediatras, de pneumologistas, eles marcaram a cirurgia de última hora e foi um dia tão de Deus que foi o dia que a Mariela não quis comer nada de manhã. Então já foi marcada a cirurgia na parte da tarde ela já foi, tomou uma anestesia geral e fez essa cirurgia. Foi retirado 200 ml de infecção do pulmão dela na primeira cirurgia e ela teve um pós-operatório muito complicado, né? Nós ficamos um pós-operatório com febre de 40 graus praticamente e ela não baixava. Então para nós foi um susto, porque os pediatras falavam que não era normal essa febre pós-operatória. Mas para honra e glória de Jesus, ela operou às 5 da tarde, às 11h30 da noite a gente estava no quarto. Ela foi para casa, a médica disse que ela não podia frequentar igrejas, festinhas de criança, shopping, lugares públicos onde tivesse muitas crianças, porque ela estava com o pulmão ainda muito fraco. Porém, né, nós não levamos isso em conta. Não fomos para shopping, não fomos para festinha, mas o primeiro lugar que nós pisamos, com 2 dias de saída de hospital, foi a igreja. Nós chegamos na igreja e aqui na porta, eu e o Paulo, nós apresentamos ela. Não, ela não vai ser regrada, não estar nos lugares. Ela não vai ser proibida de estar. Ela vai estar e ela vai testemunhar o que Deus fez na vida dela. E nós chegamos aqui nesse dia, nós entregamos a vida dela novamente a Jesus. E nós agradecemos pelo que nós vivemos, por tudo que Ele fez, seja lá o ruim ou o bom, nós não entendemos, mas nós entregamos. E 30 dias depois, quando nós voltamos para o final, para fazer os exames novamente, a pneumologista olhou o raio-x dela e falou assim: aqui não consta nada, o pulmão dela está normalzinho, como se ela não tivesse tido nada. E aí ela falou assim: você pode voltar à vida normal. Pode voltar, ela pode voltar para a escola, ela pode voltar a frequentar os lugares que ela frequentava, ela pode tudo. E nós cremos que o que Deus fez na vida da nossa filha foi um milagre sobrenatural. Um milagre o qual nós não esperávamos, um milagre o qual nós desejamos, né? Nós buscamos por isso, em momentos nós sermos humanos e não crer, né? Querer viver o milagre sem Deus. Nós passamos por isso, mas quando nós entendemos que somente Deus pode fazer, somente Ele pode fazer. Oi, eu sou a Maria Lara, eu sou a princesa do papai e da mamãe, que são os filhos deles. O milagre do papai e da mamãe. O milagre do papai e da mamãe, eu queria dar um milagre para eles que Jesus me curou. Jesus me curou, eles me curaram, meu irmão me curou, meu outro irmão me curou. Eu amo Jesus, eu amo meus pais, eu amo meus irmãos, eu amo minha família, eu amo meus avós, eu amo meus tios, eu amo minha igreja, eu amo minha outra, eu amo meu cachorro, eu amo meu gato, eu amo todo mundo. Sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver. Sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Graça e paz. Começa agora o IECG para você, informativo. Dezembro, um mês de milagres. Creia, ainda há tempo para você ver um milagre acontecendo na sua vida. Apresente a Deus as causas impossíveis. Liberta-me.
Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dentro da série de ministrações do Seminário Paz e Provisão, este é o nosso tema desta noite: obediência. Quando Saul foi confrontado por Samuel, ele disse: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Saul, ele quis fazer os sacrifícios, oferendas, para encobrir a sua transgressão, o seu ato de desobediência. E o profeta vem a ele e disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Quem sacrifica perde. A nossa chamada é para trilharmos o caminho da obediência, e na obediência nós atraímos a bênção plena da parte de Deus. E algumas pessoas dizem assim: apóstolo, mas não é pela graça. Lógico que é pela graça, mas tem princípios. Tem princípios, e quando você vive os princípios, você desfruta da graça, aos benefícios que vêm da parte de Deus, quando nós vivemos os princípios. Observe esse texto, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Preste atenção agora: sendo obediente até a morte, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 9: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Algumas pessoas, elas pensam assim, ou dizem assim: olha, mas os mandamentos do Senhor, eles estão muito pesados. Os mandamentos do Senhor, eles são difíceis de praticar. Porque na nossa concepção de mandamento, de lei ou de ordenança, é algo que foi estabelecido para nos punir. A lei é punitiva. Mas quando nós olhamos pelo prisma da palavra, a lei nos protege, a lei nos guarda, e a lei nos livra da calamidade. Deus, ele estabeleceu as leis, e as leis foram estabelecidas por Deus para que o homem fosse preservado do mal, preservado na sua alma, preservado nas suas emoções, nos seus sentimentos, para que ele vivesse a plenitude. Agora, quando transgredimos aquilo que foi estabelecido, vem o que? Perturbação. Se você vive os princípios, você vive em paz. Quando você transgride o princípio, você atrai o que? Perturbação. Se você vive uma vida de santidade, não há nenhum argumento do inferno que possa tirar a sua paz. Mesmo que se levante alguém para condenar você ou acusar você, você vai ter paz, porque você tem a segurança, porque você viveu o princípio. Para muita gente, a lei, a palavra de Deus, ela foi estabelecida para restringir o homem no seu prazer, na sua alegria. Uma vez uma pessoa disse assim: mas vocês não podem nada. Eu falei: nós podemos tudo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas nos convêm. Tem coisas que não convêm a nós. A pessoa: mas você não pode fumar, você não pode beber, você não pode, não pode isso, não pode aquilo. Não, pode. Só que a gente também pode dizer não. Nós somos livres para dizermos não. O que é melhor, poder dizer não ou ser escravo e ter que dizer sim? Uma pessoa que ela se vicia, depois ela quer se libertar, muitas vezes ela não consegue, ela se torna um escravo. Então a liberdade, na verdade, não é você fazer o que você quer fazer. Liberdade é você poder dizer não para aquilo que você não quer fazer, e não fazer aquilo que você não quer fazer. É livre para dizer não. Dá para você entender?
Como é bom sermos livres. O diabo, ele veio para colocar pessoas em cadeias, como que enjaular pessoas. Mas Jesus, ele veio para nos libertar por completo, quebrando essas cadeias. As cadeias do inferno, elas podem ser quebradas na nossa vida. As cadeias do inferno, elas podem ser quebradas na nossa alma. Todo jugo e toda a opressão de Satanás são quebrados pela unção do Espírito de Deus que é derramada sobre nós. Pense nisso. A lei do Senhor, ela é perfeita. Diga, a lei do Senhor é perfeita. No Salmo 19, versículo 7 a seguir, diz assim: a lei do Senhor é perfeita, diz lá, e refrigera a alma. Olha só, atente para isso. A lei do Senhor é perfeita e o quê? Diga, refrigera. Dá uma inspirada assim no seu cérebro, que seu cérebro seja reoxigenado. Imagina você num ambiente que está quente. Vou ligar o ar-condicionado no lugar refrigerado. Mas e a alma? Eu pergunto, como está a sua alma? Refrigerada? Ó, o sopro do Espírito. Refrigério para a alma. Olha o que diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Pense assim, pense dessa forma. Você quer refrigério para a sua alma, sossego para a sua alma, descanso para a sua alma? Existe descanso para você. O refrigério, preste atenção, o teu refrigério não está na quantidade de casas que você tem, ou possa ter. O refrigério e a tua paz não está na quantidade de carros que você possa ter. Deus quer que você tenha a sua casa própria. Deus deseja que você tenha uma casa maravilhosa. Deus deseja que você tenha o seu carro bom. Mas não está nisso. O refrigério, na verdade, está onde? Em guardar os preceitos e os mandamentos do Senhor. A lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. Diga, refrigério para a alma. Irmão, se existe um povo que pode viver no refrigério, mesmo no meio de um mundo turbulento como está, somos nós. Nós temos todos os instrumentos e ferramentas e meios para vivermos assim, no refrigério. Aqui está o povo que tem mais QI. Amém? O quociente de inteligência ativado. Mas eles pensam, não pensam assim ao nosso respeito. Mas aqui está o povo verdadeiramente inteligente. Mas por quê? Eles pensam assim, por causa da nossa singeleza, da nossa pureza, nós perdemos a malícia. Mas aqui está dizendo que o Senhor dá sabedoria aos simples. O Senhor vai nos enchendo de sabedoria a cada dia. Sabedoria é uma habilidade para discernir as coisas e agirmos com prudência. Sabedoria é uma habilidade, uma capacitação vinda da parte de Deus. Você não compra sabedoria. Mas a Bíblia diz, adquire sabedoria, investe para ter sabedoria. Mas a sabedoria vem de Deus. Nossas células têm alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Dê um aplauso a Ele. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Recebemos revelação da parte de Deus, discernimento para agirmos de uma forma prudente. Você vai sair deste lugar cheio de sabedoria, os teus olhos iluminados, tendo essa percepção espiritual ativada dentro de você. O próximo versículo: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro. Olha só, olha essa expressão do salmista. Queridos, as pessoas pegaram a rota inversa, estão atrás do ouro. Ao invés de você buscar o ouro, busque a sabedoria, o discernimento, a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo. E o ouro, as outras coisas serão acrescentadas, e você não vai ter perturbação e nem neurose na sua alma. Diz o texto, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Olha, o prazer na lei do Senhor. Também por eles é admoestado o teu servo, olha isso, em os guardar ao quê? Em os guardar ao quê? Diga, grande recompensa. Grande recompensa. Tudo em Deus tem recompensa. Para todas as coisas, na verdade, tem recompensa.
até para o pecado. A Bíblia diz que a recompensa do pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus tem sido revelada a nós. Como é importante entendermos por este prisma a respeito dos mandamentos do Senhor, das ordenanças do nosso Deus. Foram estabelecidos para quê? Para que desfrutássemos de paz, de refrigério, de alegria, de gozo e sermos verdadeiramente pessoas completas aqui nesta terra. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão, está falando do diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele, ele tem uma missão. Qual é a missão? Roubar, matar e destruir. Mas o próprio Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tudo que o diabo quer é confundir você, plantar sementes de dúvidas no seu coração quanto à veracidade da palavra e a capacidade de Deus em te abençoar. O diabo quer confundir você. Lá no Éden, Adão e Eva, eles eram plenos. O relacionamento entre eles era perfeito, e o relacionamento entre eles e Deus também era perfeito. Não havia falta de absolutamente nada. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e o homem se relacionava com Deus. Um canal aberto de comunicação. Até o dia que Eva bateu um papo com a serpente, e a serpente plantou uma semente de dúvidas na mente dela, na alma dela, e ela foi seduzida. Foi seduzida. Tudo que a serpente queria era um ato de desobediência, para privar o homem de viver a plenitude. Tudo que a serpente queria, na abertura do diálogo, era plantar esta semente para que Adão e Eva desobedecessem a ordem dada por Deus, porque a ordem que Deus havia dado é que eles deveriam comer de todos os frutos de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a serpente buscou Eva para uma conversa, ela disse para Eva: sabe por que Deus disse para que vocês não comam do fruto? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Ele. Olha só. E Eva viu que aquela árvore era desejável, ela desobedeceu o que Deus havia falado, abriu-se um portal e a maldição foi estabelecida na terra. Até então na terra não havia espinhos nem abrolhos, não havia, era perfeito. A partir do ato da desobediência, nasceu na terra os espinhos e os abrolhos. O que é isso? As enfermidades, os temores, as angústias, essas neuroses que a sociedade vive, tudo isso é fruto da queda, pelo ato da desobediência. Pelo ato da desobediência. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jonas, ele recebe uma missão, Deus o chama para um propósito, para que ele fosse a Nínive para pregar a palavra. Ele tomou uma rota contrária, vai para Tarsis, e ele foi lançado ao mar. Ele desceu às profundezas do abismo, o ato da desobediência e as suas consequências. A Bíblia diz que Deus mandou um vento. No Salmo 104 diz que os ventos são mensageiros do Senhor. Os ventos são o quê? Mensageiros do Senhor. Veio um vento, uma tempestade. O navio estava sendo agitado de um lado para o outro. Eu pergunto: como está o seu navio, o seu barco? Está sendo agitado? Existe um vento. Este vento foi Deus que ordenou. Existem ventos, tempestades que são provenientes do inferno. Ventos provenientes do inferno, nós ordenamos no nome de Jesus e eles cessam. Quando Jesus ele entrou no barco, ele disse: passemos para outra margem, era a terra dos Gadarenos. A Bíblia diz que veio uma tempestade, um vento, para que aquele barco onde Jesus estava com os discípulos afundasse. Mas do outro lado tinha um principado agindo, para que Jesus não chegasse no destino. Jesus se levanta e ele repreende o vento: aquieta-te, e houve grande bonança. Então ventos que são provenientes do inferno, se repreende no nome de Jesus, ele cessa.
Se há algum tipo de vento na sua vida, proveniente do inferno, eu ordeno que cesse no nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora, e o vento que vem da parte de Deus? Tem vento da parte de Deus? Tem. Quando nós começamos a trilhar o caminho da desobediência, vem um vento contrário para nos despertar, para nos acordar. Então nós precisamos ter o discernimento de onde vem o vento. Eu me lembro que eu passei pelos meus dias maus, e naqueles dias eu não conseguia administrar a minha alma, os meus sentimentos, e eu não sabia mais de onde vinha aquilo. Eu não tinha discernimento, perdi o discernimento. Isso vem de Deus ou isso vem de Satanás? Eu não conseguia fazer essa leitura espiritual. Graças a Deus, os intercessores em ação e operação, foi como que tirado daquela situação, foi resgatado. Então há ventos que vêm da parte de Deus, e este vento que sopra sobre nós, que vem da parte de Deus, só para quando nós nos voltamos para Deus. Jonas, ele estava nas profundezas do abismo, diz lá nos fundamentos dos montes. Imagina, no mais profundo do oceano, as algas estavam sobre ele, e ele se volta para Deus. Ele se volta para Deus em arrependimento. E o Senhor então ordena um peixe, e ele é capturado pelo peixe, e ele é vomitado numa praia. E aí Deus vem e fala com ele novamente, e ele diz: sim, Senhor, agora eu vou. Tem algum tipo de vento na sua vida? Importante esse discernimento. Volte-se para Deus. O ato do arrependimento e a volta para Deus traz refrigério para a sua alma. Observe comigo, eu quero ler um texto que está em Atos dos Apóstolos. Observe esse texto. O Espírito de Deus traz esse texto ao meu coração e eu quero ler esse texto com você. Atos capítulo 3, o verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o quê? Os tempos de refrigério, pela presença de quem? Do Senhor. Os tempos de refrigério, eles vêm sobre nós pela presença do Senhor. Sem a presença do Senhor não tem refrigério. O texto diz: arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento e a conversão é você estar indo em uma direção, você para e você volta para o lugar certo. Você está indo numa direção. Muitos de nós andamos pela nossa própria cabeça, pela nossa própria mente, ou pela mente ou a cabeça de alguém. Nós temos que nos mover pela palavra de Deus. Há refrigério da parte de Deus para você. Volte-se para Ele completamente, e o teu coração vai ser inundado pela paz, que excede todo entendimento humano. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, que é o livro da criação, no capítulo 6, Deus chamou um homem chamado Noé. Deus falou: Noé, constrói uma arca. Imagina isso, não tem sentido. Constrói uma arca, eu vou enviar o dilúvio sobre a terra. Meu irmão, até aqueles dias nunca havia chovido. As pessoas zombavam de Noé, escarneciam de Noé. Mais de 100 anos, ele e a família dele, naquele projeto de construção de uma arca. Quando ele termina a arca, Deus ordena os animais entram na arca. Noé fechou a porta pelo lado de dentro, e Deus veio e lacrou a porta pelo lado de fora. Meu irmão, o tempo começou a fechar. As nuvens, as águas começaram a brotar da terra, e a chuva desceu do céu, e tudo foi inundado. Mas Noé, pelo seu ato de obediência, que para muita gente era loucura, não tinha sentido, ele e a sua casa foram protegidos, foram guardados e tiveram livramento. Olha que coisa. Para muita gente é loucura você caminhar com Jesus, não tem sentido. Não tem sentido você ir na igreja na quarta-feira, não tem sentido você se comprometer com uma igreja para cuidar de gente através de uma célula, não tem sentido. Mas para nós tem sentido. Porque a nossa morada não é aqui, a morada permanente não é aqui.
a uma morada eterna. E a nossa edificação e a nossa construção desta morada, nós estamos realizando agora, para o nosso futuro. Então, para muita gente não tem sentido fazer o que nós fazemos, mas para nós tem muito sentido. Nós estamos num ato de obediência, na construção, na edificação de uma morada eterna. Vale a pena servir a Deus com integridade e de todo o coração. Dê um aplauso a Ele. O ato de obediência. No capítulo 22 de Gênesis capítulo 22, Abraão, o nosso pai da fé, ele foi provado por Deus. Olha só, Deus pode provar alguém? Pode. Abraão, ele foi provado, porque Deus tinha feito a ele uma promessa que lhe daria uma descendência, a descendência dele seria poderosa na terra, a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Uma multidão começa com uma pessoa e Deus dá a ele um filho chamado Isaque. Só que quando essa criança começa a crescer, chegando à sua adolescência, juventude, Deus diz: agora me entrega o filho. Imagina isso, sacrifica o teu filho, vai ao monte. E ele caminhou 3 dias, e o filho perguntava: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, tem tudo para o holocausto, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para si o meu filho. Agora atente. Abraão construiu o altar, colocou o filho sobre o altar, e quando ele ia sacrificar o menino, Deus disse: basta. E Deus diz: por mim mesmo eu jurei, porque você fez isso, de veras eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência tomará posse das cidades, dos portais da cidade dos teus inimigos. Por quê? Porque você me obedeceu. Os nossos filhos exercerão o domínio sobre as cidades, governarão as portas da cidade. Por quê? Pelo ato de obediência. Vamos mais um pouquinho. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto, o que diz lá? Porquanto obedeceste a minha voz. O ato de obediência de Abraão trouxe a confirmação da promessa sobre ele e sobre toda a sua descendência. Muitas vezes somos provados por Deus. Deus sonda os nossos corações. Entre a sua mente racional, a sua mente lógica, que eles muitas vezes não têm lógica, é loucura. A fé está acima da lógica, a fé muitas vezes está acima daquilo que é racional, é fé. Mas quando nós damos o passo, e pela fé agimos, o céu se abre sobre nós. Você traz com você a marca da fé. Ouça, Deus não se move por necessidades, Deus se move em meio a uma expressão de fé. Tudo que Deus precisa em um ambiente é que as pessoas sejam ativadas na fé, para que Ele possa manifestar um milagre. Nós podemos nos tornar agentes de milagres. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido durante o dia? Você lê os jornais, fala de crise. Você vê os jornais, fala de morte, violência, e você vai ficando perturbado. Você lê os jornais, você encontra as notícias do Rio de Janeiro e outros estados quebrados. Mas quando nós olhamos para a palavra, há esperança para nós. Há esperança para nós, há esperança para o Brasil, há esperança para a nossa nação em Cristo Jesus. E isso vem através da igreja. Nós somos agentes de transformação e agentes de milagres. O que nós pregamos aqui não é a nossa própria palavra. O que nós pregamos neste altar é a palavra de Deus. E o que importa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está acima dos nossos sentimentos. A palavra de Deus está acima do que os jornais estão estampados nas manchetes. O que a palavra de Deus diz é que nós temos um Deus poderoso, que traz livramento, nos guarda, nos protege, nos prospera, nos cura, nos salva, nos liberta, nos transforma. O ato de obediência de Abraão atraiu a bênção de Deus sobre toda a sua descendência. Agora, o nosso maior modelo, o nosso maior referencial de obediência é Jesus. Nós encontramos na Bíblia muitos personagens
que obedeceram a Deus. E também encontramos muitos personagens que foram chamados por Deus, que trilharam o caminho da desobediência, e vemos as consequências do ato da desobediência. Saul é um deles. Saul, ele transgrediu aquilo que Deus ordenara, e ele teve as consequências, ele perde o domínio sobre o trono. Nós vimos Davi, o homem segundo o coração de Deus. Satanás incitou o coração dele para que ele transgredisse aquilo que Deus havia ordenado. 1 Crônicas capítulo 21. Abriu-se um portal de maldição, 70 mil pessoas morreram em 3 dias, pelo ato de desobediência do rei. Então o ato da desobediência tem consequências, mas também o ato da obediência atrai o favor, e as consequências vêm sobre nós em atos de bênção sobre as nossas vidas. O maior exemplo, Jesus. E vamos voltar para o primeiro texto, e nós vamos encerrar com esse texto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. De sorte, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vocês o mesmo sentimento, diga o mesmo sentimento. Diga o mesmo sentimento. Jesus era completamente voltado para a obediência. A missão de Jesus não era pequena e não era fácil. Não seria fácil. E não foi fácil. Mas entre o fácil e o difícil, pela obediência, ele vai escolher o que era mais difícil, pelo ato da obediência. Diz o texto: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Diga obediente. Diga obediente. Vou dar a terceira chance. Diga obediente. Aí, seja obediente. Diz o texto: sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha esse ato de obediência. Jesus, quando ele passou pelo Getsemane, foi a maior prova, porque Jesus foi provado muitas vezes. Já no início do ministério, quando ele faz 30 anos, ele vai para o deserto. E quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. E por 40 dias ele permaneceu no deserto, e ele foi tentado por Satanás. A mesma serpente que tentou Eva no paraíso, ela vem tentar Jesus no deserto. Eva e Adão caíram no paraíso, e Jesus venceu a serpente aonde? No deserto. Então você pode vencer as serpentes, tanto no paraíso, você pode, quando você está nos seus melhores dias, ou quando você passa pelos seus dias maus, você pode vencer a serpente também. Mas Jesus foi tentado ali, e Satanás vai buscar na palavra textos para confundir Jesus. Mas eu creio que o Getsemane foi a maior das provas, antes da cruz, porque a maior prova foi a cruz. No Getsemane, aquele lugar estava tão tomado por demônios, que os discípulos de Jesus não tinham forças para orar. Não é que eles não quisessem orar, havia tantos demônios, mas tantos demônios, que os seus olhos ficaram como que pesados, e os discípulos estavam ali com os olhos pesados, e Jesus foi tomado por uma angústia tão profunda, olha Jesus, e uma tristeza, que ele saiu de perto dos discípulos. Ele vai para um lugar separado, e ele ora e ele volta. Os discípulos estavam dormindo, Jesus os acorda, diz: olha, velai, vigiai. Ele 3 vezes, Jesus acorda os discípulos, 3 vezes. Nós temos a nossa oração de madrugada, e agora estou acordando os pastores para orar de madrugada. Estou brincando, eles acordam. Esses pastores são uma benção. Quando eu vejo lá, já estão todos lá se comunicando. Quem não comunica é porque está dormindo, porque todos que estão acordados estão comunicando. Então, apóstolo, não coloca lá não, então vai começar a colocar, agora você já sabe, né? Senão eu penso que você está dormindo. Nenhuma hora você pode velar comigo, Jesus disse. Mas ali foi a maior prova. Sabe o que Jesus disse? Se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade,
a tua vontade. Jesus não fala isso apenas uma vez, ele repete: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Que era o quê? A crucificação. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E na verdade, Jesus tinha que ir para a cruz. Desde o Gênesis já estava estabelecido isso. Estava no plano da redenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aonde? Na cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era o decreto. E lá estava ele. Pelo ato da obediência, esvaziou-se a si mesmo. Jesus, na disposição de obediência, ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele toma uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Um ato de humildade, um ato de submissão, reconhecendo quem ele era. E mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Meu irmão, comece a trilhar o caminho da humildade. Se humilhe. Pare de besteira, de soberbo, nariz empinado, ninguém manda de mim. Não, meu irmão, para. Queridos, nós cremos no poder da oração, porque temos base bíblica para isso. Jesus diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E Ele disse mais: pedi e dar-se-vos-á. A Bíblia nos autoriza a pedir. Então, algumas pessoas que não têm entendido isso, não tem que pedir nada, eu só tenho que agradecer. Talvez você não tenha nada a pedir para você ou por você, mas eu tenho certeza que existem milhares de pessoas carentes, necessitando de uma resposta. E você pode se tornar um intercessor. Então nós queremos nos colocar no lugar dessas pessoas para interceder por elas, interceder pela cidade, pela nossa nação e pelas nações da terra. Nós cremos que o nosso Jesus, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma. Vamos orar juntos? Concorde comigo. Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti este pai, esta mãe, Deus que clama por libertação e o alcance de um filho. Dos filhos que se perderam na jornada, na caminhada, hoje estão aprisionados e cativas na depressão, muitas vezes, ó Deus, na dependência de remédios, ou mesmo na dependência química, ó Deus. Ó Deus, que a Tua mão venha trazendo libertação, que este lar, ó Pai, receba a intervenção divina e que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, seja guardada em esses corações. Eu profetizo cura, eu profetizo restauração plena e completa. Ó Deus, este empresário que passa por desafios nos seus negócios, Deus, que a Tua mão venha trazendo restauração. E que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, inunde os nossos corações. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo. No nome de Jesus, amém e amém e amém. Deus que abençoe você. Shalom. Soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord. Lift your hands up and let's praise the Lord.